Bom, e quem analisa a eleição no Uruguai é o coordenador-geral do Grupo de Análise de Estratégia da USP, o professor Alberto Pfeiffer, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, professor, é uma discussão sobre continuidade ou mudança, como qualquer eleição se coloca à frente do eleitor, mas no caso do Uruguai há essa questão, né? Porque a esquerda formou uma frente que é considerada uma frente um pouco mais ampla, né? Mas há resistências também. Apesar disso, é o grupo que está liderando as pesquisas. De que forma que o Uruguai deve escolher o próximo presidente? É o que tudo indica, teremos o segundo turno também, mas nesses pontos principais que a gente acompanha na reportagem, a economia, essa reforma da Previdência, tudo já se viu muitas vezes aqui no Brasil mesmo, né? Sim, eu acho que o ponto central aqui para nós analisarmos o caso uruguaio é entendermos que se trata de um país estável. Estável no sentido político, estável no sentido econômico, estável no sentido social. Lá não há as polarizações, os extremismos que nós vimos acontecendo, se formando e se sedimentando nos vizinhos, no Brasil, na Argentina, com Javier Milei. Até um dos candidatos emula Javier Milei, não é? O candidato do Partido Colorado, mas é um partido tradicional, de centro, um pouquinho mais à esquerda. Então, é apenas um artifício eleitoral do que propriamente uma convicção deste candidato. Então, nesse sentido, é um pleito eleitoral que busca dar continuidade a um país que vem atravessando um longo período de estabilidade econômica, de uma economia de bem-estar e de uma convivência política civilizada. Tivemos 15 anos da chamada Frente Ampla, que é um agrupamento de partidos de esquerda, um mandato com Pepe Mujica, depois Tabaré Vázquez, e agora tivemos um mandato de Álvaro Lacalle Pou, candidato mais à direita do Partido Nacional. Isso não impediu o país de encontrar pautas comuns. A pauta da Previdência, por exemplo, foi uma reforma necessária, porque ela representava uma fragilidade para o orçamento público, né? Então se estendeu a idade da aposentadoria de 60 para 65 anos. E essa mudança vai ser submetida agora nas eleições de amanhã, mas aparentemente vai permanecer a ideia de 65 anos como aposentadoria, porque é um consenso, é uma ideia de estabilidade racional para o país, né, de bom senso. Um outro aspecto importante que a gente tem que lembrar é que o enfrentamento da pandemia no Uruguai foi muito bem feito pelo presidente Lacalle Pou. Ele conseguiu manter a economia vigorosa e, ao mesmo tempo, enfrentar o problema de saúde pública. Ele foi muito aplaudido por toda a sociedade em função disso. País pequeno, 3,4 milhões de habitantes, 2 milhões de eleitores. Então, o gerenciamento da eleição, o gerenciamento da política é diferente da escala de um país como o Brasil ou como um país como a Argentina, que são escalas maiores, continentais, estados federados. É basicamente a eleição de um país que não é um estado federado. Vamos ter eleição amanhã também para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Então, é um processo tranquilo, deve haver o segundo turno, provavelmente no segundo turno chega mais forte o candidato da Frente Ampla, mas aí o candidato que é o herdeiro do atual presidente Lacalle Pou pode ter o apoio desse candidato Orsi, que é o do Partido Colorado. Então, o segundo turno vai ser outro cenário. E, professor, para o Brasil, qual é o interesse nessa sucessão? Porque, claro, tem todas as questões ideológicas da esquerda, né, que está disputando a eleição no Uruguai, mas também a discussão sobre o Mercosul, a discussão eterna sobre o futuro do Mercosul, a união dos países e essa discussão também sobre a aliança do Mercosul com a própria União Europeia, a aproximação desses dois blocos. Perfeito. O Mercosul tem maior importância para os países menores, para o Uruguai e para o Paraguai, os membros originários do Mercosul, junto com o Brasil e a Argentina, né? Depois tivemos o acesso da Venezuela, que não se consumou porque ela não cumpriu as regras comerciais para a entrada no bloco, e agora a Bolívia passou a integrar o bloco também, mas ainda está em processo de transição. Então, o Mercosul é um tema de campanha no Uruguai. O Uruguai depende do Mercosul, são os principais parceiros comerciais, investimentos, financeiros. O Uruguai é uma grande praça financeira sul-americana. Tem também um polo muito grande ligado à economia da tecnologia, de serviços. Enfim,
é um país agrícola, essencialmente, mas que tem outros setores que tentam dar dinamismo à sua economia. A discussão do Mercosul é fundamental no momento em que o Mercosul está disparatado, dissonante no sentido ideológico. De um lado, Javier Milei, liderança da Argentina, uma liderança libertária, de uma direita raiz, digamos assim, e de outro lado, Lula, que representa uma frente de esquerda no Brasil. Lula e Milei não têm encontrado maneiras de dialogar, não têm conseguido implementar uma agenda positiva para o Mercosul. O acordo com a União Europeia hoje está estagnado mais em função das resistências dos países europeus, que impingem cláusulas ligadas ao meio ambiente, outras questões, e não querem que o acordo entre em vigência. Para o Uruguai é muito importante um Mercosul ativo, um Mercosul dinâmico, e nesse sentido, seja qual for o próximo presidente, certamente uma das primeiras pautas será ligar para os presidentes de Brasil e de Argentina e dizer, olha, vamos adiante com o Mercosul, o que vocês pretendem fazer com o Mercosul? Mas um outro ponto importante, se me permite agregar, é a segurança pública. O Uruguai, que sempre foi um país de índices de qualidade de vida muito altos, população com altos índices de educação e segurança pública muito controlada, tem enfrentado problemas ligados ao crime organizado, em particular o crime organizado exportado do Brasil, ligado à logística do tráfico internacional de drogas. Isso também será um tema muito importante para ser tratado pelo Uruguai no âmbito regional do Mercosul, dos países vizinhos, porque é dali que provém a fonte dessa criminalidade que tem causado instabilidade e insegurança para a população uruguaia. Ô professor, claro que para o Uruguai é interessante negociar com qualquer país, enfim, aqui da América do Sul principalmente, mas eu pergunto, hoje para o Uruguai é mais fácil a ligação com o Brasil ou com a própria Argentina, dependendo do que vai acontecer nessa eleição, por causa da proximidade, a divisão que existe só pelo Rio da Prata, né? A Argentina está do outro lado do Rio da Prata. Você lembra bem, ali é basicamente um passeio de barco, né? Um voo muito curto, Buenos Aires está do outro lado. O centro financeiro que Montevideo representa é um paraíso ou costumava ser para investidores argentinos, principalmente. Hoje já é para brasileiros, enfim, cidadãos de qualquer país do mundo. Agora, o que é interessante é que o Uruguai tem buscado, ante a inação de Argentina e de Brasil, desse dilema que os dois países enfrentam e não conseguirem levar adiante os projetos de expansão, os projetos de maior agressividade comercial do Mercosul, o Uruguai tem buscado uma pauta própria, uma pauta, eu chamaria de unilateral dentro do bloco regional. E um dos objetivos do Uruguai vinha sendo encontrar maneiras de ter vinculações mais fortes com a China, vinculações econômicas mais fortes com a China. Então, o Uruguai não é um sócio passivo do Mercosul, ele procura, sim, ser assertivo quanto aos seus interesses, ele tem uma agenda nacional mais ou menos consensuada, como eu frisei, as polarizações lá não implicam antagonismos radicais, os partidos políticos dialogam e buscam o melhor do país. E, nesse sentido, o Uruguai, em algum momento, buscou uma aproximação com os Estados Unidos, hoje tem buscado uma aproximação maior com a China, e é nesse sentido que o Brasil e a Argentina têm que assumir o papel de maiores países do bloco e buscarem a agenda de interesse de todos os constituintes. O Mercosul, como está hoje, estagnado no formato em que está, não representa uma vantagem para o Uruguai, para o Paraguai, e essa possibilidade deles se distanciarem do bloco sempre vai permanecer. Isso não seria bom para o Brasil no momento que o Brasil quer se posicionar ante o mundo como um país com capacidade de liderança, hospedando reuniões internacionais, G20, ano que vem, COP30, a reunião de cúpula dos BRICS, mas se ele não consegue sequer lidar com a própria vizinhança próxima, né, que a gente está falando de países muito próximos, irmanados com o Brasil, literalmente umbilicalmente ligados, Uruguai, Paraguai e Argentina. Como é que o Brasil vai conseguir se alçar ao mundo como um país propositor de agendas, como um país moderado, como um país que pode atuar como um neutralizador de conflitos, se ele mal consegue lidar com as questões da sua própria região, sem falar do caso venezuelano, né, em que nós tivemos insucessos e fracassos no embate com o regime de Nicolás Maduro. Então, a relação com o Uruguai passa a ter um peso maior ainda, no sentido de refortalecer os vínculos regionais, reoxigenar
a pauta do Mercosul e demonstrar para o mundo que o Brasil é capaz de exercer lideranças positivas e propositivas, pelo menos junto aos seus vizinhos, que são bastante dependentes desse atributo do Brasil. E, professor, não posso deixar de perguntar sobre a relação do Brasil com a Venezuela, que nessa semana ficou ainda mais estremecida, né, com o veto do Brasil da participação da Venezuela na cúpula dos BRICS, né, para que faça parte dos BRICS mesmo de forma temporária, naquela questão rotativa também. De qualquer forma, Nicolás Maduro apareceu de surpresa lá em Kazan. E até nesse sábado, o representante da Suprema Corte acusou o presidente Lula de ter inventado a queda que ele teve no banheiro do Palácio da Alvorada para não comparecer presencialmente à reunião na Rússia. De que forma essa relação fica ainda mais estremecida depois de tudo isso, professor? Olha, a relação está bastante estremecida, ela vem assim já há bastante tempo. A Venezuela tem se esmerado em não cuidar das relações próximas no hemisfério e buscado parceiros extra-zona, né? Se aproximou bastante de China, de Rússia, de Irã, de Turquia, e tem confrontado com Estados Unidos, com Colômbia, com Brasil, enfim, seus parceiros mais próximos na região. O caso dos BRICS e da reunião de Kazan, da cúpula de Kazan, demonstrou, no mínimo, um descuido da diplomacia brasileira de não ter procurado, pelo menos, se comunicar com o governo de Vladimir Putin e acertado previamente essa dificuldade com o ingresso da Venezuela, porque o que acabou acontecendo foi que Putin escancarou a sua contrariedade ante a negativa brasileira, e isso sim foi muito ruim para o Brasil. O fato da Venezuela causar problemas e Nicolás Maduro agir no mundo como um moleque travesso, digamos assim, né, fazendo esse tipo de travessura, que aparecer sem ser convidado numa cúpula, não surpreende. Mas o fato de o Brasil não ter trabalhado nos bastidores esta questão previamente com Vladimir Putin, porque se sabia que a Venezuela seria ou poderia ser convidada a se tornar um parceiro dos BRICS. Isso sim foi uma falha técnica grave da diplomacia brasileira, do governo brasileiro. Quanto a acusações que venham de representantes do governo ou da estrutura de poder da Venezuela, nós devemos fazer ouvidos moucos quanto a isso, porque eles são acostumados a serem pouco cuidadosos, né? E serem bastante agressivos nas suas falas quanto a parceiros externos que não respaldem o regime. Então, isso tem sido comum, não se deve dar muito crédito, não se deve reverberar para não valorizar essas falas. Agora, esse caso da falta de contato e comunicação e harmonização prévia com a Rússia, isso realmente é grave, né? Nos deixou numa saia justa, numa situação que talvez tenha repercussões na relação futura com a Rússia, que já é uma relação extremamente sensível, né? Vis-à-vis a nossa relação com os países ocidentais, que apoiam a Ucrânia no confronto com a Rússia. Então, os desdobramentos disso ainda são incertos, mas eu não duvidaria que a Rússia respaldasse a Venezuela, que essa sim tem sido uma parceira fiel dos interesses russos na região, tanto nos aspectos financeiros e econômicos, quanto na parceria estratégico-militar. É sabido que há consultores russos trabalhando em Caracas, a Venezuela tem também recebido armamentos, aviões, tem uma fábrica de fuzis Kalashnikov em território venezuelano, então essa é uma parceria, vamos dizer, sólida, e considerando o potencial conflitivo com a questão da Guiana, né, que Nicolás Maduro vira e mexe, tira essa carta da manga para instilar alguma instabilidade e desconforto na região, o fato dele se perfilar com a Rússia transplanta para o plano regional e para a vizinhança do Brasil essa confrontação global que tem se demarcado entre os países do Ocidente e a Rússia, com o respaldo da China e de outros parceiros, e isso não é bom para o Brasil. Representa um grande enigma quanto a como o Brasil vai lidar com isso. Professor Alberto Pfeiffer, da Universidade de São Paulo, mais uma vez, professor, obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. Um grande abraço, um bom fim de semana e bom voto nesse domingo também. Um abraço. Obrigado para todos nós e para o povo do Uruguai. Tudo de bom. Até logo.